dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós estamos na lição 7 e nós vamos abordar um tema muito conhecido. Hoje a gente vai falar de Paulo, que virou de Saulo, que virou Paulo. Oi, gente, eu sou a Luísa. Oi, gente, eu sou a Giovana e hoje a gente vai estudar um assunto super importante e eu quero mandar um beijo pra vocês, da onde vocês estão assistindo. Um beijo enorme. Oi, gente, essa lição é muito top, é muita transformação e um beijo, minha classe querida. O texto-chave dessa lição fica em Filipenses 3, 13 e 14. Não, irmãos, não. Alcancei a perfeição, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Bom, a lição, o texto que ela acabou de ler, eu percebi algo muito legal, que inclusive eu estava lendo na lição, né? Que Paulo, ele sempre usa essas metáforas que tem a ver com corrida, que tem a ver com jogos. Tipo, ele falou aqui de prêmio. Ele sempre envolvia isso porque ele, depois que ele se tornou Paulo, ele foi até a Grécia Antiga para falar da palavra de Deus, e aí ele parece que amou os esportes lá, né? E aí tudo agora ele envolve metáforas que envolvem corrida, linha de chegada. Tanto que a gente vê aqui na capa da nossa lição que aqui é um pódio, né? Com uma pessoa correndo que tá no primeiro lugar, e já tinha passado a linha de chegada, chegou no primeiro lugar. E aqui mostra Paulo, que caiu do cavalo, ficou cego, o cavalo assustado e tudo mais. E eu achei isso muito legal. Então, algo que eu acho que chamou bastante atenção ali é que ele fala: não, irmãos, não alcancei a perfeição, mas estou em busca disso. Então, acho que é algo que todos nós também estamos em busca, né? Que é da perfeição, mas claro que não somos perfeitos. Mas eu acho que é algo bonito ali que ele falou, que eu acho que todos nós buscamos a perfeição. E eu acho que. Mas uma coisa que eu acho que me pega bastante é que nós somos perfeitos para Cristo. Então, eu acho que é uma das coisas que mais me pega ali. Até porque, mais uma das metáforas de Paulo, que ele dizia que o corredor não olha para trás. Então, mesmo ele tendo tido aquela vida que a gente sabia dele na vida de Saulo como sendo um perseguidor, ele abandonou as coisas, deixou para trás e agora ele só olha para frente, para a linha de chegada dele, que é onde Cristo está. Sim, gente, em domingo vamos ler aqui Atos 9, 1, 18. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar a Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que morava ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me segue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levanta-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus, chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. E teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor.
E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi e entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui, e é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio de Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Bom, e aqui a gente vê o quão peculiar é, né, essa decisão de escolher Saulo, que antes perseguia os cristãos, porque Deus sabia, Deus tinha certeza de que ele tinha um propósito muito maior, mas mesmo assim ele permitiu que Saulo fosse Saulo, que ele realizasse o que ele realizou, para que ele pudesse enxergar, para que ele pudesse passar pelos problemas que ele passou, para ele poder entender o que realmente tinha que ter acontecido. Então, e ali em domingo fala o que Paulo estava fazendo, né? E eu acho que ele perseguia ali os cristãos com uma autorização, mas era claro que não era certo. E indo para outra pergunta que fala sobre Ananias, que eu acho uma coisa muito bonita, que ele perdeu aquele medo, sabe, aquele medo para orar por Saulo. Ele, tipo, assim, perdeu aquele medo, porque ele tinha certamente um grande medo ali, e orou por Saulo. Que eu acho que foi algo muito bonito ali. Sim, ele tinha tido permissão para ir para Damasco, no caminho que ele estava indo para Damasco para prender os cristãos e levar eles de volta para Jerusalém. E sobre Ananias também, eu achei isso muito chocante, porque eu não teria essa coragem de ir lá no cara que estava matando todos os meus amigos e para orar por ele, porque ele estava doente, mas ele seguiu o que Deus pediu, ele teve coragem de ir lá, mesmo sabendo de tudo que Paulo, no caso, havia feito aos cristãos. Mas eu tenho certeza que Ananias também percebeu o que Deus queria mostrar para o povo. Queria mostrar que Paulo podia ser alguém totalmente novo, podia ser alguém totalmente transformado e podia ajudar muito. Tanto que Paulo, ele foi um dos maiores apoiadores da causa. Então, ele incentivou muitos cristãos, ele ajudou muitas pessoas e até com os seus provérbios de corrida. Sim, um ponto muito engraçado é que Deus escolheu o homem que mais estava disposto a prejudicar a igreja dele para mudar ele, para tornar outra pessoa. E eu acho muito legal que Barnabé ajudou Paulo quando todos tinham medo dele. Então, ali sobre o que Deus fez com Saulo, é que acho que é um ponto muito importante que Deus, tipo assim, ele vê, acho que as melhores qualidades onde a gente não tem. Ele viu ali um potencial enorme em Saulo, onde certamente eu acho que ninguém viu, porque, obviamente, como que iam ver em um potencial em um perseguidor de cristãos, né? Sim, ele sofria ameaças, né, do povo cristão, mas também não era à toa, né? Perseguia eles. E terça-feira a gente também vê o histórico, né, da vida dele com detalhes, né? Aqui a gente lê também que ele respirava ameaças e esse termo ele é usado para descrever a forma como ele era com os cristãos. Então ele exalava o ódio que ele tinha pelos cristãos, porque ele achava que ele estava fazendo certo. Ele tinha certeza de que os cristãos, que o que eles falavam era um perigo para a lei judaica e ele achava isso perigoso e achava que estava certo o que ele estava fazendo. Então, e também havia muitos motivos para Saulo estar se dirigindo a Damasco, né? Porque ali fala que é possível que muitos cristãos estivessem se abrigando ali. Por isso ele foi àquele lugar. Porque alguns conversos eram cidadãos de Damasco. E Saulo devia conhecer as autoridades judaicas e esperava contar com a cooperação deles contra os cristãos.
Exatamente. E aí agora a gente vai para a lição de quarta, que agora a gente vê a mudança de Saulo para Paulo, né? Que ele se submete totalmente a Cristo. Ele percebe que o que ele estava fazendo era algo errado. Ele percebe, é como se a cegueira que ele que ele teve, que Deus fez ele ter, abrisse o espiritual dele e ele olhasse, entendeu? Ele passou a enxergar as coisas como elas realmente são e entendeu que o propósito de vida dele não era perseguir os cristãos, mas sim ser um cristão e ajudar outros cristãos. Então, e ali em quinta, né? Ellen White fala que Cristo escolheu Saulo para uma obra muito importante, mas o Senhor não lhe falou imediatamente sobre o trabalho atribuído. Quando Saulo perguntou: "O que queres que eu faça?", o Salvador o colocou em contato com sua igreja para que ele aprendesse qual era a vontade de Deus para a sua vida. E Cristo tinha se revelado e dado a convicção a Saulo. Arrependido Saulo deveria aprender com aqueles e quem a Deus tinha escolhido para ensinar suas verdades. Então eu acho que Deus principalmente fez isso para Saulo se arrepender dos seus pecados e se tornar uma ótima pessoa, porque foi o que aconteceu depois, até porque depois ele mudou de nome, né? Foi algo que eu acho muito bonito também. E eu acho que é uma superação muito grande ali na Bíblia. Não, e aqui vindo na lição de domingo, né, tem umas perguntas. Como as pessoas que conheciam Paulo antes da sua experiência de conversão reagiram? Isso desencorajou Paulo? Elas eram muito assustadas, né, por conta que ele era um perseguidor de cristãos e não acreditavam na palavra dele, não queriam acreditar, mas mesmo assim ele continuou firme e pregando a palavra dele, né? É porque eu acho que ele também nunca desistiu, porque ele continua ali firme na fé de Deus. Continuou na fé. Ele continuou tendo certeza disso, né? E eu acho que Deus fez aquilo, ele usou Paulo de exemplo, ele usou de exemplo para a gente perceber que até o pior dos piores pode mudar. O pior dos piores ainda tem chance e se a gente ter coragem, como Ananias teve, a gente pode ir lá ajudar ele e abrir os olhos da pessoa que mais precisa, da pessoa que a gente considerava ser um monstro, um poço de crueldade. Então, porque ali a luz cegou Saulo, mas abriu os olhos espirituais, né? Ali abriu o mundo pra ele ver o que realmente era certo. Na verdade, eu acho que Deus ali fez um momento pra, né, guiar eles no caminho certo também. Bom, aí eu trouxe algumas aplicações pra gente finalizar essa lição. E a primeira delas é que Deus transforma qualquer pessoa. E a gente vê isso porque Paulo foi um exemplo disso. Saulo, que virou Paulo, é um exemplo bem claro disso. E a segunda das aplicações é que um passado, ele não define quem você é. O passado, ele é passado. Até porque quando você corre, você olha pra frente e não pra trás. Então, o que ficou pra trás, ficou pra trás. Você tá olhando pra frente agora e você tem que ter foco no que tá na sua frente. A terceira delas é que um encontro com Jesus muda tudo. A gente pode até pensar que foi só... ele só ficou cego. Mas para Saulo, que virou Paulo, aquilo foi a chave da virada para ele. Ele percebeu tudo. É como se a visão dele realmente tivesse voltado ao normal. Não a visão normal, mas a visão espiritual dele. E o quarto é que o chamado é seguir em frente. O chamado que Paulo teve foi para seguir em frente, foi para abandonar o passado dele, foi para ter coragem, para ele perceber o que ele estava fazendo e entender que o objetivo de vida dele era ajudar os outros, era ser um cristão, estar ao lado de Deus. Então, eu acho que esse chamado foi um caminho também para ele seguir a Deus, principalmente, né? Foi o que Deus mandou, por isso que Deus fez o que fez com ele, para ele seguir aquele caminho ali. Sim, e se Deus mudou Saulo, muda qualquer um, né? Às vezes tem pessoas que têm medo, por exemplo, de voltar para a igreja e por isso não voltam, mas tem que ter a fé, né? Igual Saulo. As pessoas julgavam ele, não queriam acreditar na palavra dele, mas mesmo assim ele continuou lá. As pessoas têm muito medo do caminho ser difícil, de serem julgadas como a Stephanie falou, de voltar para a igreja, no rebatismo, de quando ela for se rebatizar, as pessoas ficarem julgando como essa pessoa saiu da igreja, agora que ela está voltando. Bom, esse foi o 4º episódio do nosso podcast. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até semana que vem! Tchau!
E se vocês realmente gostarem, eu peço para que vocês curtam, compartilhem, visualizem, enviem. É isso aí.